Boa tarde, eu sou Antônio Caetano, você está no Café nas Nuvens e este vídeo, infelizmente, será sobre o inevitável tema do Pix, né? Eu queria falar sobre outras coisas, talvez até já iniciar aquela série que eu prometi comentar, as 7 lições de física do Rovelli, que é um livro pequenininho, lindo, que eu disse para as pessoas lerem, que eu iria comentar aqui, ia comentar uma por uma, talvez até fizesse isso numa live, e ainda não comecei, né? Esse sou eu. Queria comentar de um texto, de um livrinho, com 2 textos muito pequenos, de uma escritora, professora, talvez a gente até possa chamá-la de dançarina, não bailarina, mas uma dançarina, uma moça interessada, uma senhora, uma mulher interessada por essas questões do corpo, mas também uma filósofa, mas que morreu muito cedo, uma mulher de luta que, enfim, foi presa e torturada no tempo da ditadura militar, uma mulher muito bonita, presa muito jovem, aos 19 anos, né? E torturada, passou por todo aquele calvário característico dos presos políticos no Brasil nessa época, e depois tornou-se filósofa, né? E eu li um texto dela, quer dizer, vi o livrinho, gostei muito do título, agora cadê o livrinho? Meu Deus do céu, Antônio Caetano, você não se prepara para fazer os vídeos? Ver a vida, ver a morte, da filosofia e da linguagem, né? Editora Tempo Brasileiro, coleção Diagrama. O nome dela é Estrela Boadana. Há quem talvez pronuncie Borradana, porque é um H aí. Há um H que eu torno mudo, Boadana, né? Acho mais bonito do que Borradana. Enfim, aí descobri que ela morreu muito cedo, morreu com 63 anos, há 10 anos atrás. Mas eu fiquei encantado com o texto dela. Texto muito fluido, muito bonito. A temática, você vê que é uma temática que envolve, né? O texto trata na verdade é um texto sobre o ato de pensar, a relação mente e mundo, que na verdade relação corpo e mundo, né? Muito bonito, né? Muito bonito. E muito, você vê que sentido, é alguém que não... para quem a filosofia não é apenas uma mera questão conceitual, mas algo vivido, né? Aquilo vem de uma vivência que é uma vivência muito forte, né? Uma vivência de luta, de tortura, de prisão, enfim, de questões existenciais, depois, né, mais tarde. E ainda assim, essa mulher construiu uma vida, né, casou, teve filhos, separou, enfim, casou de novo, né, coisa bonita. E aí, dessas coincidências inacreditáveis, eu achei que esse texto tinha a ver com um trabalho que eu estou realizando com uma amiga minha, e nós nos reunimos toda quarta-feira à tarde. Aí eu apresentei primeiro trechos do texto, do artigo, né, que eu separei, que eu sublinhei, né. Essa minha amiga ficou muito impressionada também, começamos a conversar. De repente, eu falando melhor, citando o nome dela, Estrela Boadana, ela falou, pô, aí falamos, aí não sei exatamente quando é que deu o clique na minha amiga, ela falou, poxa, mas eu a conheço de tais e tais circunstâncias, e de fato elas se conheciam, né? Então vocês vejam como é que são esses circuitos, né? Esses circuitos que entrelaçam as coisas, o mundo, os eventos e as pessoas, né? Eu tinha dito para ela, estou apaixonado por uma mulher morta, minha namorada hoje é uma mulher. Eu brincando com ela, porque realmente eu fiquei encantado com o texto da Estrela. Pesquisei, horas antes dessa amiga minha chegar,
a partir dos nomes que ela citava aqui, eu pesquisei para ver se, com algum contato com alguém que a tivesse, alguém que ela conhecesse, talvez os filhos, para saber se há mais textos, quem sabe ajudar a pelo menos publicar isso digitalmente, como eu publico os meus livros, né? Minha amiga conhece, não sei, aí nem chegamos a aprofundar muito isso. Aí eu queria falar sobre isso, como já falei pelo menos, né? Ainda não entramos no assunto do Pix, né? Mas pelo visto eu vou ter que falar dessa coisa do Pix, né? Pelo menos dar uma falada, porque essas coisas nos envolvem de uma tal maneira que é inevitável que você deixe, você não consegue deixar de falar delas, né? Então, vamos lá, né? Voltaremos depois à Estrela Boadana, né? Que é uma figura incrível, incrível, incrível. E, sei lá, eu acho que eu vou fazer uma pausa para o cafezinho aqui, porque é passar de um assunto tão bonito, de uma pessoa tão bonita, para um tema tão baixo, né? Tão característico da política hoje em dia, né? Mas eu vou tentar falar algumas coisas, quer dizer, já que tanta coisa foi falada, e por tanta gente, pessoas que estão envolvidas com a política e tudo mais, a mim resta muito pouco. A primeira coisa que... Então eu vou falar das coisas que me chamaram a atenção, que não foram ditas, né? A primeira coisa que me chamou a atenção foi que, obviamente, o Nicolas Ferreira lançou sua candidatura à presidência, né? De uma maneira indireta, né? Ele já lançou como? Provocando aquele público que é o público dele, né? Não vamos esquecer que ele apoiou o Marçal em São Paulo. Ele sugeriu que o Bolsonaro, o Jair, largasse a mão lá do Nunes para apoiar o Marçal. E não deve ter feito isso, porque é impressionante a inserção do Nicolas Ferreira na internet. A rede que ele criou de militantes digitais, de militantes reais, enfim, não sei, falam em robôs e tudo mais, mas não sei, ele criou uma rede capaz de fazer o que essa câmara de eco, como dizem alguns, eu não sei exatamente isso é um pouco um conceito, mas como expressão de uma coisa real, é verdadeiro, quer dizer, é uma câmara de eco. O tal vídeo dele, que eu também cheguei a abrir, mas quando começou aquela coisa, era uma não notícia, vou chegar lá também nisso, era uma não notícia. O governo não fez, mas pode vir a fazer, meu amigo, para bolas, né? Mas e daí? O governo pode, o governo talvez, isso não existe, como é uma não matéria, né? Mas de qualquer modo, aí eu parei de ver. Achei, pô, depois, hoje mesmo, vendo o Toledo e aquela moça Belensky, Thaís Belensky, né? E o José Roberto de Toledo. Então, eu gosto muito de vê-los, eles são muito inteligentes e fazem uma dupla muito legal. Naquele momento que eles estavam ali fazendo aquela locução, que devia ser de manhã, hoje já tinha 300 milhões, quer dizer assim, e essa altura tem muito mais de 300 milhões. Quer dizer, como é que alguém consegue 300 milhões assim? Quer dizer, assim, não... Tem, é claro, será que existem robôs? Não existem robôs? Aí começa toda a especulação. Mas o que importa é que ele tem essa estrutura. E aí é outra coisa, ele se dirigiu especialmente a um público, que é um público que vive na internet ali pendurado no seu... Quer dizer, a única máquina, a única interface que o cara tem é o celular, que é o pessoal. Uber, entregadores de coisa, de encomendas, né, de iFood, etc, etc. E outras tantas pessoas que usam, que vivem, têm o celular como uma ferramenta vital na sua vida. Agora mesmo, hoje de manhã, foi muito engraçado, eu desci
só para levar um lixo lá fora, que foi um dia de limpeza aqui em casa hoje, estou meio moído aqui das costas. Aí desci com dois rapazes jovens, né, que estão trabalhando, que estão trabalhando numa reforma aqui em cima, no 8º andar. Todos dois muito simpáticos, educadíssimos, né, que bom. Um deles com o celular. E aí foi engraçado que ele vinha olhando o celular, acho que o outro também, os dois falaram comigo, aí no celular dele aparecia um rapaz bem parecido com ele, e o rapaz dizia assim, era um short: nunca deixe que ninguém diga a você que você não pode, ou que você não consegue. Diga isso você mesmo, para si mesmo. Aí nós dois rimos e tal, não sei o quê. Aí quando eu fui botar o lixo, eu falei: rapaz, deixa eu dizer, me ajuda aqui que eu não posso. Aí ele abriu, nós dois rimos e tal, não sei o quê. Mas o cara já desceu, quer dizer, até no ato de descer no elevador, os caras já estão ligados. E é isso, é um sujeito que está ali fazendo, é um freelancer que ele está fazendo. Ele não tem carteira assinada para estar ali, né? Ele trabalha por dia, né? Ajudante no caso, sei lá, de pedreiro, como seria, numa reforma, né? E todo mundo, quer dizer, uma parte grande, segundo eles lá, hoje a hora, 20 milhões de brasileiros, né? No universo de 20 milhões de brasileiros, quer dizer, eu não sei se eles estão falando de todos ou estão falando daqueles que já têm um negocinho informal, né? Pô, o Toledo contando que na praia onde foi passar as férias, porra, o celular não pegava, mas tudo na praia funcionava Pix. Ninguém usava dinheiro, não tinha como usar dinheiro na praia, no cafundó turístico da Bahia. Então, quer dizer assim, o cara falou diretamente para um público que é um público ávido de informação, ávido de formação, né? Que, enfim, está inteiramente, quer dizer, o celular já é uma extensão do cara, é um órgão do cara, o cara não pode viver sem aquilo. Dali vem trabalho, dinheiro, porra, ali ele paga conta, ele recebe conta, ele passa Pix, recebe Pix. Então é uma loucura, que ele não pode perder aquilo. Entendeu? E é daquilo que ele vive, né? E foi para esse público que ele falou. E não esqueçamos que ele foi apoiar o Marçal, que é também um cara que fala para esse público. E que tinha aquela fantasia de se lançar, eu acho que ele de se lançar à presidência, mas aí parece que vai ser ou foi caçado e tal, mas continua sendo como se diz, um player nesse game, né? E até numa posição muito melhor do que de candidato, talvez. Olha que tem muita gente aí que prefere a situação não de ser candidato, mas de ser aquele que traz votos para um candidato, que é uma posição muito mais confortável, né? E aí, então tá na cara, né? Quer dizer, então ele faz aquele vídeo, ele trabalha com essa galera, ele consegue dar a esse vídeo uma dimensão inacreditável, mais de 300 milhões de visualizações. Me parece, cá entre nós, é claro que tem robô aí, mas não importa. Não importa. O robô também serve para isso, para, digamos, amplificar a dimensão do negócio. É claro que muita gente viu. Gente que não apoia a oposição viu, o curioso viu, o cara como eu que começou a ver e parou, viu, porque abriu, viu. São as visualizações. Eu que estou aqui sei muito bem disso. Quantas pessoas chegam ao fim desses vídeos? Muito poucas. Quantas visualizam? Às vezes 20, 30, 40, 50, 60, já tive algumas coisas, teve um ou dois que teve, sei lá, quase 100. Mas quantos chegam ao final? Mas não importa, o que importa é a visualização, né? Então, para mim está claro. Nicolas está lançado presidente, futuro candidato a presidente da República.
Pela direita jovem, que não é bolsonarista. Eles provaram isso em São Paulo, eles não são bolsonaristas. Eles podem até votar num candidato bolsonarista, eles podem até votar no Bolsonaro, mas eles não são bolsonaristas. Eles querem outra coisa, outro alguém. Né? E não adianta, quer dizer assim, não é o Eduardo Bolsonaro. Ele não tem o physique de rôle, ele não tem a inteligência política, ele talvez não tenha nem inteligência comum para isso. Né? Ele não é exatamente, eu acho, né? Eu acho que já o Nicolas, ele é jovem, ele é evangélico, enfim, ele cresceu sozinho, né? Ele tem essa estrutura, ele tem já um curso que ele dá formando gente, ele teve uma performance como liderança política e ideológica muito boa, parece, nessas últimas eleições. Então, mas isso ninguém diz. Isso é um medo, que ele seja candidato, é um medo, que ele se lance candidato, é um medo da direita e da esquerda. Da direita e da esquerda. Você fala, não, mas o Nicolas, não, o candidato é Bolsonaro, o candidato é o Tarcísio. Em Zema, talvez lá em Minas eu até digo, fala em Zema, mas eu digo, já está lançada a candidatura do Nicolas Ferreira. Né? Goste disso ou não, a esquerda, os bolsonaristas, etc. E, aliás, já que aí eu concordo com todo mundo que diz, revogar a tal portaria foi uma burrice. Né? E eu já vou falar dela logo em seguida. Então, já que recuou, já que fez a burrice, né? Porque deveria ter defendido aquilo que fez. Mas não, é aquela coisa que é uma coisa que a gente atribui verdadeiramente ao Bolsonaro, mas também é característica do Lula. Larga os companheiros na praia. Na praia não, no mar. E sai nadando. Não, rapaz, não é assim que se faz política. Sabe? Não é assim que se faz política. Havia algum erro ali naquela... Aí é que está a questão. Vamos falar sobre isso aqui. Mas eu só queria acabar isso. Já que... Desculpa, eu vou levantar e acender uma luz aqui. Já que errou revogando o negócio, então, meu amigo, eu acho, isso aí não sei o que dirão aí os especialistas, eu partiria para o seguinte, faz o seguinte, já que eu tenho, não dá para comparar a força do Nicolas, não estou nem falando da direita não, é do Nicolas, com a força que o governo tem aí dentro da internet, então faz o seguinte, usa toda a sua força para bater nessa tecla. O Nicolas se lançou candidato à presidência, porque isso vai repercutir na direita, se for expressado, vai mudar o foco. Só isso é capaz de tirar o foco da questão do PIX, pelo menos na direita, para outra questão. Porra, essa luz não se fixa, rapaz, que loucura. Fico verde, uma hora eu fico até bem, agora eu estou meio verde. Agora eu estou bem. Eu não sei o que é. Agora voltou, tem que botar a mão aqui, é isso. Olha que loucura, tem que botar a mão aqui. Aí fica. Vamos ver. Mas, enfim, seria a única maneira, porque as pessoas... Eu acho que, quer dizer, aparentemente, o que a gente pode deduzir do que se vive na internet é que você não tem... A questão na internet não é responder, sabe? Não é responder, a questão não é racional. Eu vou responder a fulano disse isso. Até pode ter isso também, porque isso se dirige a um público específico. Mas a única maneira de você... Por isso é que ninguém não se preocupa. Por exemplo, você vê se o Trump está preocupado, se o nego está dizendo que ele é maluco, porque vai invadir a Groenlândia. Ele quer que as pessoas fiquem falando se a Groenlândia quer ser invadida, se a Groenlândia pode ser invadida, se a Groenlândia é isso, se a Groenlândia é aquilo, o Trump isso. Ele está na mídia. É Trump, ele dá o ritmo da mídia. Isso é que é um negócio, falem mal, mas falem de mim, que é uma coisa velha, hoje em dia é a máxima que
que orienta essa galera. Então, a única solução que você tem para resolver a viralização de um evento, de um vídeo, de um fato, é criar outro fato. E o único fato criável aí que poderia, acho eu, que poderia nesse momento substituir o Pix era dizer que está lançada a candidatura do... E isso me parece evidente, isso não seria uma fake news. Né? Também vamos falar o que é uma fake news. Né? E faria com que todo mundo fosse, mas Nicolas, você é candidato? Você é candidato? E a direita já dizia, não, mas o candidato é o Jair, aí você ia mudar de assunto. Mas não. Aí é que está, a comunicação velha do governo faz com que ele suspenda, que ele não responda, ele venha com outras conversas fiadas que não repercutem. Né? Sabe? Aí o que eu digo assim, o que é fake news? Quer dizer assim, que eu reparei logo, quando eu comecei a ver, eu falei, isso não tem fundamento nenhum. Né? É mais do que uma fake news, quer dizer assim, é um docudrama, de certa maneira. Né? Por quê? Aí o que eu digo assim, o que é fake news? Fake news é aquilo que, como a gente vê uma série de séries e filmes nos streaming, baseado em fatos reais, é um filme de ficção baseado em fatos reais. Isso aqui é uma fake news. Porque ela é baseada em fatos reais. Né? Existe, de fato, a tal portaria. Existia, de fato, a pretensão de que... E aí é que entra um outro problema, que eu vou falar. Aparentemente que era só a obrigatoriedade do banco ou da fintech comunicar à Receita Federal cada Pix de R$5.000. Isso parece invasivo? É invasivo? Eu acho que sim, mas já era assim que funcionava com os DOCs e os TEDs no tempo da transferência bancária. E o sucesso do Pix fez com que ele deixasse de ser uma espécie de dinheiro vivo. Ele deixou de ser uma espécie de dinheiro vivo, cash, como é o cheque, para ser uma transferência. Né? Quer dizer, ele nasceu sob o espírito do dinheiro digital. Dinheiro digital, né? Que não, nem o cheque, a comparação com o cheque foi ruim, porque o cheque demandava uma compensação, ele não demanda nada, ele é pum, é de uma carteira para outra, e de imediato, é como se você estivesse realmente passando uma nota para a pessoa de dinheiro. Mas ele tem as características todas físicas de uma transferência bancária, só que em tempo real. Né? Então ele juntou duas coisas numa só, e aí ele não tinha fiscalização, porque ele era dinheiro. Aí a Receita, como viu que havia aí, parece, que o uso criminoso, ou para fins criminosos do Pix, resolveu fiscalizar, como já fiscalizava as transferências. Né? Isso não significa que necessariamente eles irão, a cada Pix de 5.000, que vai lá escarafunchar a sua conta. Mas aí já tem aí já abre um flanco para o argumento do Nicolas, baseado em fatos reais, que diz assim, olha, se eles quiserem ampliar o número de... ampliar a fiscalização sobre sobre a sonegação, quer dizer, sobre os informais, se ele quiser começar a obrigar os que vivem na informalidade, que deveriam pagar imposto de renda, mas não pagam, né? Porque também o piso é muito baixo. Qualquer R$2.000 você já tem que pagar, já tem que declarar. Quer dizer, então é muito baixo. Então, quer dizer assim, basicamente o Brasil inteiro deveria declarar imposto de renda. Né? E você vê que o governo também, por acaso, gira em torno de R$5.000. Quer dizer, o governo tentou
propôs, mas parece que não consegue, porque, enfim, ampliar o teto para 5 mil, o piso, perdão, para 5 mil, né? Que já daria uma isenção para um grupo muito grande de pessoas. Mas devia ampliar até para mais. Né? Devia ampliar para mais, quer dizer assim. Sabia aumentar, de fato, para quem tem ganho muito dinheiro, sabe? A verdade é essa. Mas é que é mais fácil você pegar o cara que é assalariado, que ganha salário, que é descontado na fonte, o cara que recebe um aluguel, tem um carnê-leão, ou então paga depois e vive aquela... Então é mais fácil. Né? O governo quer dizer, o governo e todos só trabalha com mais fácil, porque você tem um Congresso ultra resistente. Nessa hora, o pessoal lá do, não sei, do UOL andou escarafunchando aquelas emendas lá, né, meio secretas. Porra, só vai para municípios e estados com um baixíssima índice com baixo proporção de eleitores, quer dizer assim. Porque, quer dizer assim, a gente tem uma maluquice, já falei disso aqui, a gente tem uma maluquice, piso e teto de representantes. Então, os estados que deveriam ter um representante, tipo Amapá, que nem deveria ser estado, Acre, essas coisas, Rondônia, que deveria ter um ou dois, tem 8, se não me engano. Daí, quer dizer, como é mais fácil também, você, enfim, aí você tem uma desproporção, porque São Paulo que devia ter 120 ou 170, não me lembro agora, não, 120 tem 70. Que os 50 que não são, que deveriam ser de São Paulo, são distribuídos para esse pessoal. E aí você, imagina, é muito mais fácil você se eleger deputado ou senador em qualquer um desses estados. O próprio Sarney já fez isso no passado. E parece que todas as emendas, a maioria delas, vão para municípios desses estados. Aí ele explicou bem por quê, mas eu estava distraído e não lembrei. Né? Então você tem isso que também, né? Quer dizer assim, essas desproporções características do Brasil. Né? Aqui agora até me perdi um pouco, a gente está falando de fake news, etc., da candidatura do Nicolas. Ah, sim, outra coisa, aí tudo bem, você tinha lá a tal portaria, né? A tal portaria. Mas ninguém leu a portaria. As pessoas dizem, ninguém chegou e disse assim, vamos analisar essa portaria. Então, por exemplo, eu recebi de um amigo meu, né, o texto da portaria. Tá? Ele, por já ter trabalhado com administração de empresa e tal, a leitura que ele me fez da portaria justifica a preocupação do Nicolas. Porque não é apenas um PIX de 5 mil que vai gerar, que seria comunicado. A movimentação global de qualquer conta acima de 5 mil exige que a instituição comunique à Receita Federal. Enfim, eu comprei e vinha comprando a tese de que era uma questão semelhante ao que já existia em relação ao DOC-TED. Mas não, pelo visto não é. Ou é ou não é. Eu, sinceramente, li, ele me mandou o texto, eu acho que enfim, é o texto dessa tal normativa, que foi suspensa e que o governo não devia ter defendido. Mas parece que é isso. Eu li, mas sinceramente para mim é uma coisa críptica. Né? Para mim é uma coisa... Agora ninguém interpreta. É engraçado isso, ninguém aparentemente no jornalismo vai lá, pega o texto, lê e esmiuça com você. Então é isso. Sabe? Pô, já tem meia hora que eu estou falando sobre isso. Meu Deus do céu. Me perdi aqui agora no final, desculpe, não vou tentar voltar. Se me perdi. Sabe? Se alguém, por acaso, notar isso e quiser cobrar alguma coisa, faz um comentário aí embaixo. Mas isso não é uma coisa rara de acontecer aqui. Né? É isso, meus amigos queridos, né?
É isso. Depois eu volto àquilo que realmente sobre o que me interessa falar, que são coisas relativas à filosofia, à metafísica, à poesia, ao cinema, né? E não essa loucura que é a política. E outra coisa, eu digo, olha só para encerrar, tá? É, podemos discordar dos métodos e devemos, né? Entenda, quer dizer, estamos no reino das fake news, quer dizer, os docudramas baseados em fatos reais, né? E aí, apesar de um pouco a forma da coisa mudar, isso é o jogo da política, é o jogo da retórica, entenda? Quer dizer assim, aí é que entra Platão, tá? Aí entra Platão contra os filósofos, contra os, como é que chamavam eles? Os sofistas, né? Platão versus Protágoras. Quer dizer assim, o Nicolas é visivelmente, evidentemente, um retórico do século XXI, um retórico digital. Aquilo que ela, enfim, Platão queria combater, né, porque os Protágoras e os sofistas ensinavam os políticos a serem persuasivos. Não é a verdade que interessa, é a persuasão da sua plateia. E é exatamente isso que pratica o Nicolas, no caso aí, com uma eficiência invejável. Um caso de estudo, a construção de um docudrama, uma fake news, que chamem como quiserem, a partir de nada. Né? A partir de nada. Assim, é um não fato. Né? E se. Parabéns. E se eu fosse do governo, eu já estaria virando todas as minhas baterias para espalhar a notícia de que o Nicolas Ferreira se lançou candidato à presidência. É isso. Boa tarde, boa noite. Espero até gravar hoje ainda, um outro dia, próximo, no fim de semana, um vídeo com um assunto mais interessante.